aliança definitiva conosco por meio do seu Filho, mas ele usou como instrumento a Virgem Santíssima. Por isso é importante estarmos conscientes disso, que antes de tudo Deus fez uma aliança com o seu povo. Javé protege e liberta seu povo. Mas agora, assim diz Javé, aquele que criou você, Jacó, e que formou você, ó Israel, não tenha medo, porque eu o protegi e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar a água, eu estarei com você e os rios não o afogarão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará e a chama não o alcançará, pois eu sou Javé, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Para pagar a sua liberdade, eu dei o Egito e Sabá e Sebá. Eu não entendi esse Cuxi, essa tradução eu não estou alcançando. Em troca de onde você tirou, Evânia, Foi do livro, na época eu segui o livro. Mas ele existe, essas duas comunidades. Sim, sim. Ah, não, foi da Bíblia Pastoral. Ah, sim, é da Bíblia Pastoral. Pastoral, desculpa. Porque você é precioso a meus olhos, é digno de estima e eu amo. Dou homens em troca de você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Lá no Oriente vou buscar sua descendência e do Ocidente eu reunirei você. Porque essa expressão você não é a mais adequada. A Bíblia Pastoral, ela vai direto, né, à pessoa, por isso usa muito você. Meus irmãos, neste trecho nós percebemos claramente o quanto Deus ama o seu povo, né, o povo escolhido, Israel. E Deus quis estabelecer, em primeiro lugar, esta aliança com o povo de Israel. E nós encontramos mais de 3.000 vezes na Bíblia Deus dizendo: eu estou contigo, eu estou no meio de vós, eu estou com você, para nos dar a certeza de que Ele caminha conosco, que não estamos sozinhos, né? Que Ele é o nosso libertador. A imagem que nós vamos tendo no Antigo Testamento de Deus é de um Deus que liberta. A imagem do Deus Salvador só nos chega a partir do Novo Testamento, né? Então, na Antiga Aliança, nós temos a imagem do Deus libertador. Moisés é a figura do libertador, aquele que Deus suscitou, chamou para libertar o seu povo da escravidão do Egito para a terra prometida. E agora nós temos um novo Moisés, que é Jesus. O que nos dizem estas palavras da Sagrada Escritura? O quanto Deus nos ama e quer fazer-nos participar da riqueza do seu amor. E ao criar-nos, colocou-nos em nossos corações a grande força do amor, né? É importante entender isso, que Deus nos escolheu. Escolhendo a Israel, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, Deus quis firmar definitivamente uma aliança com o seu povo. E o que significa, então, selar uma aliança, né? Se não estabelecer um acordo entre... Ninguém faz uma aliança sozinho. Uma aliança supõe sempre uma outra parte. Inclusive, a etimologia da palavra aliança, né, vem de alia. Alia significa outro. Então, a aliança implica entre as partes, assumir um compromisso. E nós vamos entender mais adiante que a aliança de amor em Shansta é uma troca de corações, né? Eu dou o meu coração e a mãe, por sua vez, entrega o seu coração a mim. O que a Mãe de Deus, então, espera de nós pela aliança de amor? Espera que a gente prove o nosso amor entregando em suas mãos, como filhos, né, que se submetem, tudo aquilo que fazemos, entregar trabalhos, lutas, alegrias, dores, ajudando-a, assim, a conduzir a humanidade a Jesus. Então, nesta aliança de amor, nós já trazemos aqui um elemento do documento de fundação de Shansta, que é a sexta exigência, né? Trazei-me
muitas contribuições ao capital de graças, né? E o que é o capital de graças? Senão este esforço contínuo de esforços, de sacrifícios, pela santificação de todos os dias, pela autoeducação. Então, a mãe espera de nós uma vida santa, uma vida diária correspondendo àquilo que o filho nos pede, né? Então, o documento de fundação não traz outra coisa senão que a gente obedeça aquilo que a mãe pede e que o filho pede por sua vez nas bodas de Caná. Ela também espera o esforço em realizarmos o que Jesus pede no Evangelho, né? Porque eu já vos disse, fazei tudo o que ele vos disser. E em Schanstatt, essa exortação, ela expressa que ao levar com fé os nossos esforços, nossos sacrifícios, as ânforas, né? Aqueles potes ao santuário, nós estamos contribuindo, né? O que é muito bonito, nobre em Schanstatt, é que em Schanstatt, a mãe rainha não apareceu como em Lourdes, como em Fátima, como em La Salette ou Guadalupe, não. Ela foi convidada a morar, a se estabelecer no santuário, de tal modo que a gente confia na colaboração divina através da mãe. A mãe é a imagem divina que transmite, que dá, derrama as graças sobre nós, e nós colaboramos, é o esforço humano colaborando com esta graça divina pela santificação de todos os dias. A aliança exige de nós uma vida de profundo e filial amor a Maria, esforçando-se em seguir o seu exemplo, né? A exigência fundamental é a aliança de amor. Um dos pilares do movimento de Schanstatt é a aliança de amor, é essa troca de corações. A exigência, então, para selar a aliança de amor, ela é interior, é uma conquista. Quase não há compromissos ou obrigações exteriores. Eu preciso me sentir motivado a entregar o meu coração à mãe, e ela, por sua vez, entrega o seu coração a mim, e ela cuida, ela zela. Então, esse amor que se transmite à Mãe de Deus, nós somos chamados a dar muitas provas de amor a Maria, por uma vida diária, nos esforçando para sermos semelhantes a ela, que foi toda de Deus. E se ela foi toda de Deus, nós devemos nos esforçar diariamente para sermos também todos de Maria, todos de Deus. O que esperamos da mãe? Ao selar a aliança, esperamos que ela exerça sobre nós a sua ação, mãe. E nós lembramos, né? Lá no alto da cruz, lá em João, que no Evangelho, João relata que Jesus deixou o seu testamento, né? O testamento da caridade divina. Ele nola entregou para ser a nossa mãe. O catecismo reza que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu sua função materna em relação aos membros da Igreja. Alguma pergunta, gente, até aqui? Eu estou sendo muito rápido, está dando para entender? Se tiver alguma pergunta, é bom que vocês façam. Eu vou pedir, Padre Fábio, se tiver, eu vou pedir para João ou Everaldo, se achar pertinente, fazer. Senão, o senhor vai continuar nessa solitária explicação, mas está todo mundo com o coração ligado no senhor. Já tem 42 irmãos, viu? Se preocupe. Okay. E o padre Kentenich, então, em 12 de maio de 66, disse o que eu já disse aqui, parafraseando, né, o padre Kentenich, que a aliança de amor é uma troca de corações, e que ao entregarmos a Maria o nosso coração, ela nos dará em troca o seu. O coração deve ser visto como símbolo do amor e cerne da personalidade. Vale lembrar aqui que para o povo judeu, para o povo hebreu, o coração é o centro
do corpo, o centro da alma. Por isso, na aliança de amor, há uma troca de corações, porque o coração, o Senhor disse no Evangelho que o que torna o homem puro não é o que nele entra, mas o que dele sai. Por isso, o coração é símbolo do amor e diz da personalidade de cada homem e de cada mulher que deseja se configurar ao Cristo por Maria. No coração de Maria encontramos um grau de amor jamais imaginado, um amor caloroso, terno, compreensivo, paciente, humilde e fiel. Quando a gente reza, doce coração de Maria, sede nossa proteção, sede nossa salvação, né? É porque confiamos que no coração de Maria pulsa o coração de Jesus, e quando nós nos entregamos a ela, pulsa em nós o coração dela. Como identificamos esse coração materno, né, da mãe? É um coração sensível, sempre pronto para ajudar. Compreende todas as emoções, preocupações, se compadece das dores e dos sofrimentos do filho. Ainda há pouco eu lembrava na missa, hoje é sábado, dedicado a Nossa Senhora pela igreja, e eu lembrava que Nossa Senhora, antes do filho sofrer, né, todas as injúrias, difamações, injustiças, as chicotadas, as cusparadas, a coroa de espinhos, todo o sofrimento da Via Crucis, ela, como mãe, nos relatam os santos padres, ela sentiu antes do filho todas as dores no seu coração. Então, desde o primeiro instante da sua conceição, ela foi totalmente preservada da mancha do pecado e permaneceu pura de todo pecado por toda a sua vida. A igreja reza e nós professamos nessa verdade de fé nos dogmas marianos, né? Maria, Mãe de Deus, virgindade perpétua, Nossa Senhora que foi assunta ao céu, Nossa Senhora que é imaculada, sem mancha. Porque Maria é mãe e modelo, né? A igreja nos apresenta, principalmente se vocês se dedicarem à leitura do capítulo 8º da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, nós vamos encontrar essa expressão Maria mãe e modelo. A igreja definiu Maria como modelo protótipo da igreja. Ela é a primeira discípula. Ela é a mulher perfeita, harmoniosa, equilibrada, e tornar-nos semelhantes a ela é conquistar a perfeição e a santidade, que é um dos objetivos da aliança de amor, né? O padre Kentenich põe em evidência a mãe, rainha, para que a gente procure se assemelhar a ela na vivência da santidade, na vivência do amor, da harmonia, da humildade, né? A humildade, Nossa Senhora nos deixa entre tantas virtudes, a virtude da humildade, que é caminho para o céu. Se vivermos em íntima união com Maria, se contemplarmos a sua imagem e nos esforçarmos para seguir o seu exemplo de virtudes, de fé, de paciência, de amor, realizar-se-á em nós o milagre da transformação e da mudança de vida. Mais adiante, vocês vão se dar conta das graças, né, do santuário. Quando a gente se consagra, se oferece à mãe, ela, por sua vez, nos abriga, ela nos transforma, ela nos torna fecundos, né? Quanto mais unido a Maria, mais estamos próximos de Jesus. Quanto mais nos devotamos a ela, mais ela quer imprimir na nossa alma a imagem de Cristo. Queridos homens, acolham isso. A Mãe de Deus, quando vocês selarem a aliança, se consagrarem, oferecerem as suas vidas à Nossa Senhora, ela quer imprimir na alma de vocês a imagem de Cristo, porque ela vai fazer esse milagre de transformação interior na vida de cada um dos homens que confiadamente lhe entregam as vidas.
Então, como aconteceu a primeira aliança de amor? O padre Kentenich é nomeado diretor espiritual dos estudantes, dos seminaristas, né, em Schanstatt. Depois, ali, nesse período em que ele foi denominado diretor espiritual, acontece a exposição do padre Kentenich aos seminaristas do que ele deseja, né? Era uma época turbulenta ali, na iminência da Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1918, 19. Nós encontramos ali o período de pré-fundação do movimento de Schanstatt. Vale salientar que, no primeiro instante, não teve o nome Movimento de Schanstatt, né? Era Congregação Mariana, certo? E aí acontece, então, o germe dessa proposta que foi lançada aos jovens seminaristas através do documento de pré-fundação na conferência dirigida pelo padre aos jovens. Essa é conhecida como a primeira porta aberta, né? No movimento de Schanstatt, se vê muito essa imagem da lei da porta aberta. O padre Kentenich ia fazendo a leitura da história do movimento, e a primeira porta aberta foi essa nomeação dele como diretor espiritual. Agora queremos trabalhar juntos. Vou fazer-lhes muitas exigências, mas vocês também podem exigir o máximo de mim. Assim nos tornaremos bons amigos neste ano. Sob a proteção de Maria, queremos aprender a educar-nos para sermos personalidades firmes, livres e sacerdotais. Sob a proteção de Maria, queremos aprender a educar-nos. Então, queridos homens, se permitam serem educados pela Mãe de Deus, né? Em Schanstatt, a gente vive essa dinâmica, certo? Eu preciso permitir a mim mesmo ser educado pela mãe, né? E aí os homens aí muito machistas, sociedade patriarcal, às vezes muito donos de si, e eu vou lá me deixar educar por uma mulher, é hora de se deixar educar pela mãe de Jesus, porque Jesus foi educado pela mãe, Maria. Então, nós não somos melhores que Jesus. Precisamos nos deixar educar pela mulher Maria. As portas que Deus abriu para Padre Kentenich. Aí a congregação mariana, na iminência da Primeira Guerra. Depois o padre lança a ideia predileta, não é? Que dá origem ao movimento de Schanstatt. O padre vai vendo, então, aí, nesses acontecimentos da história da Primeira Guerra, portas abertas, oportunidades para que a congregação mariana, o germe aí do movimento de Schanstatt, tenha o seu nascimento. Depois, o Santuário de Pompeia, na Itália, não é? O padre Kentenich, lendo um artigo, não é? Da revista do seminário da Algemene, ele tem a inspiração em tornar o Santuário de Schanstatt um lugar também de graças, né? Assim como o de Pompeia, que iniciou com um ardor, um empenho, né, daquele leigo, o beato Bartolo Longo. Aí o padre, falando aos seminaristas, não seria possível que a nossa capelinha da congregação se tornasse também um lugar de graças, como o Santuário de Pompeia se tornou? Vejam, há uma diferença em Schanstatt, que eu insisto em dizer. Ali em Schanstatt não houve uma aparição, como em outros lugares. Ali houve um convite para que a mãe pudesse se estabelecer. A fundação do movimento apostólico de Schanstatt, né, que se deu em 18 de outubro de 1914, todos sabem disso. Essa conferência de outubro testemunha um acontecimento vital,
uma nova irrupção de graças, né? A aliança de amor que os jovens fazem com o Pai, com a Mãe de Deus, né? Nós vamos entender ao longo da formação, vocês terão outras formações, que há pontos de contato que nos vinculam a Shanstad, o pai fundador, o santuário e a mãe rainha, né? São os 3 pontos de contato. O Shanstatiano, aquele que deseja selar a aliança de amor, é chamado a viver essa vinculação ao santuário, à mãe e ao fundador. Depois, o primeiro documento de fundação apresenta um programa, né, que é o da autoeducação. A autoeducação, transformar aquela capela em um lugar de romaria. É o germe do qual brota toda a vida e estrutura da família. Então, vejam, o santuário é o lugar predileto do pai, a mãe que foi entronizada ali, a imagem que foi ganhada, tudo isso tem uma importância muito grande para o movimento de Shanstad. Então, a partir daquele 18 de outubro, houve uma manifestação de Maria no santuário. Muitos eram os que ali recebiam graças interiores, né, do abrigo espiritual, que eu já falei, da transformação interior, da fecundidade apostólica. E esse pequeno santuário espalha-se pelo mundo, né? O santuário vai ganhando visibilidade, o padre vai viajando, as irmãs de Maria de Shanstad vão chegando ao Brasil e vão lá em 1948, né? E vão chegando e 45, salvo engano, e vão trazendo, né, a experiência dos santuários, a experiência que se espalha. O primeiro santuário de Shanstad fora da Alemanha foi aqui na América Latina, né? A aliança de amor é uma inclusão na aliança de Shanstad. Quando nós selamos a aliança de amor, a gente se envolve, fica incluso, né? Incluído. Selar a aliança de amor é um incluir-se na hora de graças daquele 18 de outubro. A aliança, sempre que possível, seja feita num santuário da mãe, porque a primeira aliança foi selada em Shanstad. Shanstad, a palavra Shanstad quer dizer belo lugar, vocês devem saber. E Shanstad é um lugar de graças que surgiu de uma aliança, né, entre a mãe e o padre Kentenich e os jovens seminaristas, como nós já vimos. Como celebrar a aliança de amor? A aliança supõe um tempo de preparação, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? E a aliança será selada após um tempo de preparação, de orações, de sacrifícios, de conquistas e do estudo do livro, né? Através aí da direção de quem está conduzindo esses encontros. E um símbolo importantíssimo para os homens, né? Quando selam a aliança de amor, é a cruz da unidade. A cruz da unidade é um símbolo shanstatiano, né? Tem sua origem em Shanstad. Eram sacerdotes de Shanstad que moravam do Brasil, que moravam no Chile, que pensaram, né, essa cruz da unidade, viu? Ela tem origem. Muita gente usa, inclusive, para escravidão, né, a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, mas é uma cruz que tem sua origem em Shanstad, certo? A cruz da unidade, a mãe vinculada ao filho. A Madre Teresa de Calcutá, né, a sua congregação usa também, né? Uhum. Ela usa. Padre Fábio, eu trouxe, aí o senhor pode achar estranho, né, porque ele é aquela introdução do livro, então ele faz essa viagem, por isso que eu peço desculpa ao senhor, né? Ele é como se fosse toda a introdução desse período de formação,
né? Aqui tem a celebração, se eu podia explicar o livro, né? A assinatura no livro, essas coisas assim. Sim, no dia que a gente sela a aliança de amor, lá mais adiante, né? Essa turma está começando agora, Vânia? Segundo Turma encontro, o nova? padre Agemiro fez uma reflexão com ele sobre o texto dos homens selar a aliança, e o senhor, né, vem com toda essa riqueza, né, que seria introduzir a palestra e fazer o porquê dessa parte. Mas aí eu tentei fazer, e o senhor está fazendo muito bem essa parte. O senhor fez uma viagem, todo o contexto, né, explicando do caminho, né, e das futuras formações, não é? Sim, Aí ele sim. tem essa parte, ele fala do livro, da aliança, o que é que significa esse livro, é importante se o senhor disser para a gente. É importante entender que quando a gente sela a aliança, primeiro, a aliança, ela é essa entrega, né? Essa troca de corações, é algo espiritual que eu faço. E existem algumas manifestações dessa consagração, dessa espiritualidade vivida. E aí, no dia, vocês vão rezar uma oração própria, que daqui a pouco a gente vai ver aqui nos slides. Depois da oração, é dada a bênção das cruzes, né, da unidade, são impostas no pescoço a cruz da unidade. E vocês, ao final da celebração, entram no santuário e, na presença da Mãe do Santíssimo, assinam o livro da aliança, né? O livro da aliança é onde contém os nomes de todos aqueles que, naquele santuário X, selam a aliança de amor, assumem esse compromisso, essa entrega, essa oferta da vida à Mãe de Deus. Isso inclui na corrente de graças, né, de todo o movimento. Tem um irmão que quer fazer a pergunta, tá? Mas eu fiz, quando eu organizei esse slide, né, pela própria dificuldade, um pequeno resumo, né, finalizando, didático. E essa parte da oração, o senhor só vai se encontrar com a gente só no final da formação, viu? Me perdoe. Aí aqui só a finalização, né, um tipo resumozinho, e a gente abre para perguntas, se você não quiser repassar esse resumo, tá bom? Sim. Então, a ideia, irmãos, nesse primeiro momento, é o segundo encontro de vocês, né? Tem um longo caminho a percorrer, como disse Elias, né? Há um longo caminho a percorrer. Então, que vocês sejam perseverantes e como homens que rezam o terço, comecem já a se oferecer à Mãe, vocês entenderão ao longo da preparação que o movimento apostólico de Shansta, no qual o Terço dos Homens está incluído, ele não é só a reza do terço, não desmerecendo o terço, que é importantíssimo, né, para galgarmos a salvação e rezarmos, né? Embora o terço a gente invoque Nossa Senhora, o terço é cristocêntrico. O terço tem Cristo no centro, certo? Então, para vocês entenderem, alcançarem que o movimento apostólico de Shansta é um assemelhar-se cada vez mais a Nossa Senhora, que era toda de Cristo. Então, no coração de Maria encontramos um grau de amor jamais imaginado, né? Como já ouvimos aí, um amor caloroso, terno, compreensivo. E ela pede, como nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele disser. Por isso, o capital de graças, que vocês terão um encontro próprio só sobre o capital de graças, expressa esse nosso esforço, esse sacrifício de depositarmos os nossos sacrifícios, né, para que a Mãe continue operando milagres de transformação na nossa vida. Pois bem, isso tudo a gente já comentou, né, Evânia? Tudo, Vamos abrir, só por questão... para alguma pergunta. Tá bem. Eu vou... Muito obrigado. Eu vou só desligar para os irmãos ficarem à vontade nas perguntas, tá bem? Tudo bem.